sobre fé? E aí? Salmos 121. Salmo 121. Então você vai fluindo aí, amigo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O pastor Edmilson já está aqui comigo. Em nome de Jesus, quero também dar as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha pelas mídias sociais, o Facebook. Bom dia a você. Queremos desejar a você que a graça e a paz do Senhor Jesus se multipliquem em sua vida. E ela é multiplicada por meio da palavra, por meio da pregação. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos, estou aqui com o pastor Edmilson, fazendo o programa Vida Cristã da Igreja de Ourinhos. Aqui, programa que é conduzido pelo pastor Antônio Roberto, que nos designou para hoje estar aqui trazendo uma palavra para abençoar você, sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pastor Edmilson, seja bem-vindo. Amém, amém. Bom dia a todos. Muito bom mais uma vez estar aqui junto com vocês. Creio que vai ser um tempo bom para a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. Pastor Edmilson estava conversando aqui sobre fé, né? Nós queremos falar sobre fé hoje de manhã. Pastor Edmilson, fé é a única coisa que agrada a Deus, né, pastor? É verdade, está escrito, né? Glória. Tá Amém. escrito. Fé agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, Impossível, né? sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima dele, creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, né? Louvado seja Deus. Como fé é a única coisa que agrada a Deus, irmãos, e a fé, Romanos 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, hoje de manhã, nós vamos estar falando a palavra de Jesus Cristo, que vai gerar fé na minha vida e na sua vida, né? Que vamos crescer em fé. Paulo dizia, né, nas igrejas que vinha visitar aquela igreja com o intuito de reparar a fé. O que é isso? Há muitas coisas que nós estamos crendo, acreditando devidamente, e quando nós ouvimos a palavra ela produz fé naquilo que a gente precisa, né? E a gente avança. Uma fé que foi concedida aos eleitos, né? É verdade. Fé é um dom, né, pastor? Efésios 2:8 diz, né? Diz. Que é um presente, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus para os eleitos. Ô, glória! É importante, né, a gente saber, porque todos que você pesquisa, você vai ver as pessoas dizendo que tem fé, né? Mas a fé salvífica, né, a fé do tipo de Deus, a fé que salva, ela não é morta. Tiago diz que a fé, ela é provada, né? Que a fé ela é preciosa, disse Pedro, né? Que ela é provada como é provada a prata pelo fogo. Então a fé, ela é de fato um dom que Deus dá aos seus eleitos para levarem eles a perseverar até o fim. Os da fé não retrocedem, não desistem, né? A fé prossegue para o alvo, né? Verdade. Então, agradecer a Deus por ter nos concedido fé. A fé do tipo de Deus, ela é apenas para os eleitos, né? Exatamente. Tito, Paulo disse, escrevendo a Tito, que a fé é dos eleitos. A fé não é de todos. Paulo disse também aos Tessalonicenses, capítulo 3, que a fé não é de todos. Paulo pede oração aos de Tessalônica para que a igreja orasse por eles, para que eles fossem livres dos homens maus e perversos. Porque a fé não é de todos, né, pastor? É verdade. E, pastor Cleciano, aproveitando aqui para falar um pouco sobre fé, a Bíblia diz, o Cleciano acabou de citar logo no início, Efésios 11:6. Fé sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a única forma de agradar a Deus é uma vida de fé. E o escritor de Hebreus, ele, muito inteligente, é claro, guiado pelo Espírito Santo, ele vai falar sobre fé
E para ele falar sobre fé, ele está falando com um grupo de pessoas para não desistir desta vida. E para ele falar sobre fé, ele fala sobre as alianças. Se você observar, ele tem 11 versículos, na verdade 10 versículos antes de falar sobre fé. Ele fala sobre as alianças. Os versículos ou o capítulo que mais fala sobre aliança. E ele fala sobre uma aliança que é uma aliança superior, é uma aliança inquebrável, é uma aliança eterna, não é uma aliança mais feita com homem, mas é uma aliança feita com o próprio Deus, Filho e Pai. Então é uma aliança eterna. Então é baseado nesta aliança que ele vem citar o capítulo 11. Porque no capítulo 10, versículo 38, ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Viverá um estilo de vida. Ele diz: se retroceder, a minha alma não se compraz. Ou seja, não tem outra forma de agradar a Deus. Então, é viver pela fé. Então, os hebreus estavam passando por grandes dificuldades. Por eles passar por grandes dificuldades na vida, então eles estavam desistindo, retrocedendo aos costumes anteriores, ou seja, tentar viver pela lei de Moisés, aos rituais o qual não tinha a perseguição, entende? Então, a perseguição veio por causa de Cristo. Então ele disse: se retroceder, a minha alma não se compraz. Então, Cleciano, o que tem acontecido muito é esta vida de fé. Ela é baseada nas promessas do qual o Senhor fez. É nas promessas do Senhor Jesus. É na sua aliança. E muitas vezes nós estamos baseados, a gente se baseia na nossa fé em coisas. A nossa fé está baseada em determinação de coisas. Ou seja, eu vou conseguir a minha casa. Eu vou conseguir, né? Eu vou comprar isso. Eu vou passar no concurso público. Então, a fé ela é exercida, a maioria das vezes, em coisas que não é para ser. Não estou dizendo que isso não faz parte, mas a principal coisa para nós focarmos e vivermos é nas promessas do Senhor, que elas são eternas. Cleciano, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, e ele falando sobre ressurreição, vem falando sobre essa realidade, ele diz assim, ele diz: atentando vós nas coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. O que é que não se vê? O que Deus prometeu. É uma vida de fé, baseado exclusivamente no que o Senhor prometeu. Como ele diz lá em Mateus, as pessoas preocupadas com as coisas, com o que tem que vestir, o que tem que comer, o que tem que beber. As pessoas estão preocupadas com essas coisas ele diz que ele acrescenta. Então, a nossa fé é baseada, porque senão, imagine. Então, se a minha fé fosse baseada em coisas e eu determinar coisas, eu com certeza não morava na casa que eu moro. Com certeza eu não andava no carro que eu ando, né? Com certeza eu não estava com a roupa que eu estava com uma roupa melhor, né? Sim. Eu determino, eu faço, eu creio, né? Esse tipo de coisa. Então não é baseado nisso. É baseado nas promessas do Senhor. Então por isso que ele vai relatar todo o capítulo 11, falando de pessoas que viveram exclusivamente pela fé. Aí fala dos pais, que nem Abraão, ele fala de Isaac, Jacó, ele faz a lista dos heróis da fé. E ele mostra que eles viveram exclusivamente na esperança de uma promessa que Deus o prometeu. Então, fé é em Jesus, no que ele prometeu. A fé nele, exclusivamente. Amém? Amém. Isso que é. É verdade, pastor. A teologia da prosperidade, né, é que faz essa ênfase na fé associada às coisas aqui dessa terra apenas, né?
eles prometem bens materiais às pessoas, né? Eles prometem cura de todas as suas enfermidades, os falsos mestres pregando sobre fé e alegam assim, né? Você faz uma campanha, você faz uma corrente, você faz uma oração, você faz mil e uma coisa, compra objetos e a sua fé lhe dá aquilo que você quer, aquilo que você deseja. É assim que eles fazem, tem sido ministrado hoje a igreja, né? E aí eles dizem assim, quando acontece eles alegam que é a corrente que eles fizeram, que é a campanha que eles fizeram, que é o esforço que eles fizeram. E quando dá errado é a pessoa que não creu, né? Então os falsos mestres eles têm feito assim, enganando o povo. Eles prometem, fazem a sua corrente, sua campanha, sua oração forte. E se aconteceu alguma coisa, foi a oração, foi a campanha da sua igreja, né? E se não aconteceu é porque a pessoa não creu. Isso é um engano, né? Isso é falso, é evangelho. A fé, Paulo, como o senhor citou, né? Coríntios, Paulo ensinando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo disse assim, olha, se a sua fé nessa terra se limita a apenas às coisas dessa terra, você é o homem mais infeliz da terra. Está escrito. Por quê? Porque a fé, ela não está ligada àquilo que você é passageiro, não é dos dias de hoje, né? Deus nos abençoa hoje, sim. Nós ministramos ontem aqui sobre a bênção do Senhor, que enriquece não acrescenta dores. As bem-aventuranças. Aquele que medita na lei do Senhor, ele é bem-sucedido em tudo quanto ele faz. Tem que ter a palavra como regra de fé e prática. Mas a fé, ela nos foi dada para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, nos ligar de volta com Deus, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, né? A fé em Cristo Jesus. A fé nos foi dada para nos salvar dos nossos pecados e nos levar de volta para o Pai. Isso é o que é fé. A fé é para nos salvar. E fé também para viver. O justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? Viver pela fé, irmãos, é viver de acordo com a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, né? A fé operosa, a fé que frutifica, né? A fé que não é sem obras. Paulo disse, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. O que não vem de vós? A graça e a fé. A graça e a fé é o quê? É um dom de Deus, Efésios 2:8, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então a fé também não é viver nessa terra, deitado numa rede, sem fazer nada, né? Determinando coisas, dizendo coisas. Crer é um verbo de ação, né? Então assim, a fé é para realizar as obras que Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então a fé, ela é operosa. A fé, ela não é sem obras. A fé que é sem obras, que são dois extremos, né? O extremo de dizer que viver pela fé vai poder fazer tudo o que ele quer aqui nessa terra, que ele passou a ser quem determina e quem diz o que tem que ser feito. E por outro lado, uns é assim, é do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, eu digo e acontece, porque afinal de contas, as minhas palavras têm poder e tudo que eu digo acontece, né? Isso é um extremo. O outro extremo eu não faço mais nada porque Deus fez tudo. Então a gente precisa vir para o caminho, para o meio do caminho, né? Para uma vida de fé equilibrada e saudável. E isso é possível por meio da palavra de Deus. Nós estudamos, nós meditamos, nós ouvimos a palavra e colocamos ela em prática, em ação, em nome de Jesus Cristo. E assim a gente avança, agradando a Deus e vivendo pela fé. Amém, é verdade. E trazendo isso para uma prática da vida, eu posso dar alguns exemplos, porque tem um presente que Deus deu, que é a graça e a fé, Ele nos deu.
mas também ele nos deu também uma responsabilidade. Então a responsabilidade, a graça e na soberania de Deus tem que andar junto. Eu sei quais são as minhas responsabilidades, ou eu tenho que saber. Minhas responsabilidades como homem, minha responsabilidade como pai, minhas responsabilidades como marido, como filho. Então, eu preciso compreender, eu não me esforço tanto a viver buscando conhecimento das coisas. Então, nós temos que buscar as prioridades. Claro que temos que buscar o conhecimento no geral. Quais são as prioridades? Então, eu tenho que ter o conhecimento. Então, a minha vida, ela tem que ser baseada em Cristo. Por exemplo, meu casamento. Tem dificuldades no meu casamento? Com certeza, como você que é casado também tem dificuldades. Mas qual é a minha base de segurança? Minha base de segurança é as promessas que o Senhor tem para mim no meu casamento. Eu não vou determinar, eu vou descansar no Senhor, na responsabilidade que Ele me deu, fazendo aquilo que tem que ser, confiando nele, que Ele vai me sustentar. Então, qual é a segurança? O que é que a palavra de Deus diz a meu respeito? O que é que a palavra diz a respeito do meu casamento? O que é que a palavra de Deus diz a respeito da criação dos meus filhos? Então, eu me baseio no que a palavra de Deus diz, mesmo que algumas coisas, de repente, não está acontecendo, porque, na verdade, todas as minhas orações, mesmo desejando coisas, querendo coisas conforme a minha vontade, as minhas orações têm que terminar dizendo: Senhor, seja feito a sua vontade. Porque o Senhor tem uma vontade. E a vontade dele é que vai prevalecer. A vontade dele é o melhor para mim. Como o apóstolo João diz. Ele diz, é da vontade dele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, qual é o pedido conforme a sua vontade, né? É na sua palavra. Sim. É a confiança na sua palavra, nas suas promessas. Foi assim que o escritor de Hebreus ele escreve e dá aquela lista de homens e mulheres que viveram a vida de fé. Por exemplo, deixa eu citar aqui para vocês Hebreus 11:1. Aliás, Hebreus 11:13. Quando ele vem fazendo ele vem citando a relação dos heróis da fé. No 13 ele diz assim: todos estes morreram na fé. Agora, olha só que loucura no natural. Sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles nem viveram, por exemplo, qual era a promessa deles? A promessa é que Jesus viveria. O Senhor está vindo. O Rei e o Senhor dos Senhores está vindo. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo é a esperança. Então, eles viveram a sua vida na esperança da promessa. Ou seja, que Jesus veio. E Jesus nem veio no tempo deles. É interessante, né? Ele diz assim no 14: porque os que falam desse modo. Desculpa aqui. Porque os que falam desse modo manifestam está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela que onde saíram, teria a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Então Deus se agrada. Aí ele vai falar, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A confiança era tão grande no que Deus prometeu, até quando Deus provou, ele estava disposto a fazer. Mas com a convicção, mesmo sabendo que poderia matar o seu filho como sacrifício, mas ele sabia que Deus
era poderoso para ressuscitar. Então a vida de fé neste mundo, nesta realidade, neste mundo, é andar em contramão. É andar em contramão, porque o mundo mostra outra coisa, a minha própria vontade quer mostrar outra coisa. O meu conhecimento limitado quer me levar a pensar de diferente. Mas eu tenho que me basear no que a palavra de Deus diz. Amém? Então a sua vida, seu casamento, você espera no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então eu vou renovar minhas forças no meu casamento. Vou renovar minhas forças no meu trabalho. Vou renovar as minhas forças na criação dos meus filhos. Vou renovar as forças no ministério que o Senhor me deu. Vou renovar porque eu vou esperar no Senhor. Ele é quem trabalha. Ele é quem intercede. Ele é quem intercede por mim de dia e de noite. Amém? Então, fé é a certeza. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se vê. Foque isso. Aprenda isso na sua vida. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se vê. Amém? Não se vê. É mais seguro. É 100% seguro. Glória a Deus. Amém, pastor. É isso mesmo. Louvado seja Deus. A gente está com os irmãos aqui participando, pastor. A Josilma Maria, a Cristiane, a Norma Cristiane, lá de Corrais Novos, Lohane, Raimundo Nonato, Vera Lúcia, minha mãe. Louvado seja Deus. Irmãos amados sempre participando, né? E ouvindo a palavra de Deus. Amém. E crescendo em fé. Raimundo Nonato é meu irmão, tá lá em Portugal, né? Raimundo Nonato, é? Raimundo Nonato. É Raimundo Nonato? Mas esse aqui não é o de Portugal, não. Esse não? é o lá de Pendências. Ah, então um abraço para o Nonato lá de Pendências. Amém, um abraço lá, o Nonato de Pendências. Então, pastor, é isso, associar fé à palavra, né? Os reformadores... Isso. Os reformadores, eles disseram, né? O próprio Martinho Lutero, ele em constantes gemidos por causa da sua natureza pecaminosa, sem compreender, né, a sua santidade diante de Deus, ele ficava indignado, né? Quando ele se deparou com Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, ele ficou radiante de alegria, né? Porque compreendeu que o homem, com a sua natureza caída, somente seria salvo pela fé na graça de Deus, né? Verdade. E aí foi onde nasceu a Reforma Protestante, onde o Evangelho se expandiu e até hoje se expande e cresce, com a compreensão de que o homem ele só é salvo pela graça mediante a fé, né? Então ele começou a Reforma com essa compreensão, que o Evangelho é o poder para salvar, porque o justo viverá pela fé, né? E se deparou aí com esse texto e isso tem sido muito bom para a igreja. Então conosco não é diferente, né? A gente só de fato somos salvos pela graça mediante a fé. E aí eu me lembro logo depois, os reformadores resumem, né, faz um resumo das 5 solas, né? É somente pela graça, é somente pela fé, é somente por Cristo, é somente pelas Escrituras e a glória é somente a Deus. Só a Deus glória. É isso aí. Louvado seja Deus. Então, assim, a gente encerra, nosso tempo está encerra hoje de manhã, lembrando a importância, né, o valor da fé. É isso que Pedro diz, né, ensinando aos irmãos que ele escreve como viver com as dificuldades, né, e ter um bom procedimento diante da sociedade é viver pela fé, tá? Então, viver pela fé é o que agrada a Deus, tá? Associado à vontade de Deus, como disse o pastor Edmilson, associado à palavra de Deus, porque a vontade de Deus está na sua palavra. Então, somente por Cristo, porque fé em qualquer outro não salva, não resolve o nosso problema, apenas por meio de Jesus Cristo. E essa fé ela está ligada à palavra de Deus.
Então, se nós vivemos pela fé, crendo nas Escrituras, em Jesus Cristo, na sua graça, só tem uma coisa que fica difícil para uma teologia rasa, fraca, mentirosa, enganosa, de falsos ensinos, é que a glória é somente para Deus. Porque quando a gente foge dessas 5 solas, esses 5 pontos, desses 4 pontos, a gente vai tirar a glória de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Então, meu irmão, minha irmã, você foi chamado para viver pela fé, tá? E viver pela fé, a gente encerra dizendo a você que me ouve, as Escrituras é suficiente, Cristo é suficiente, a graça é suficiente, a fé é suficiente. Glória a Deus. E você é suprido, como ministrou o Senhor lá na igreja, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, a você que nos ouve, eu quero dizer para você que tudo que você necessita e precisa, né, para viver nessa terra, Deus lhe supre. Tá? Deus lhe supre. Ele é suficiente. Cristo Jesus é suficiente. E a sua fé em Cristo. Então a gente diz, olha, não tire os seus olhos de Cristo. No nome de Jesus Cristo. A gente vai ouvir os patrocinadores, depois a gente ora por você encerrando. Em nome de Jesus. Continuando aí falando com os irmãos das mídias sociais, eu reitero aqui o abraço forte a Nazaré Pereira, lá de sua igreja, né? Ceará-Mirim, abraço, Nazaré. Seu pastor está aqui, Nazaré. Mulher cheia da graça. Amém. Irmã Norma, um abraço no Jean, no Ian, em nome de Jesus Cristo. Lindenberg Santana, um abraço à sua família abençoada, irmã Karine, Esther, Yasmin, um forte abraço aí, Deus abençoe vocês, tá? Cristiane, minha esposa amada, um forte abraço, Josilma Maria, Rodrigo Rodrigues, o irmão Ceará, na cidade de Itajá, um forte abraço à igreja do Itajá, Pendências, Açu, todos os irmãos da vida cristã espalhados por esse Brasil, né? Nossa sede lá no Panatis, forte abraço. Jean Carlos, pastor de Currais Novos, terá evento lá em Currais Novos, dia 15 de julho. Todas as mulheres estão convidadas para estar conosco. Quero lembrar também do nosso evento de jovens, que vai acontecer dia 29, 30 de setembro e 1º de outubro, tá? Acampamento de jovens em Natal, será no Hotel Fazenda, lá no Extremóis. Vamos estar com todos os jovens do ministério reunidos lá. Você é nosso convidado para estarmos juntos lá, em nome de Jesus. Raimundo Nonato, Pendências, um forte abraço. Raimunda Souza, sempre participando. Senhora Vera, um forte abraço, um cheiro. Deus abençoe a senhora e todos. Cristiane, minha esposa querida. Irmãos, todos aqui participando, se alegrando no Senhor, tá? Estamos aqui visitando a igreja de Ourinhos e sendo muito abençoado. Queremos dar um abraço a todos os irmãos que nos receberam com muita alegria aqui na cidade de Ourinhos. Uma cidade abençoada, uma igreja muito alegre, uma igreja muito envolvida, uma igreja que nos recebeu com muita alegria, cheia do amor, cheia de fé, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, os guarde e os livre sempre, em nome de Jesus. É isso? Amém. Os irmãos da internet, participando e se alegrando. Compartilhe o vídeo, né? É verdade. Para que a palavra chegue e as pessoas compreendam um pouco mais sobre a fé. Fé que Deus te deu é preciosa, ela sustenta. Ela não é morta, né? Fé morta é aquela que não salva não. Não salva não. Pode semelhante fé salvá-lo? Disse Tiago. Não. Que fé é essa? É a fé que não vem de Deus. É a fé que você tem em sua força, né? Em sua habilidade, em sua riqueza. Mas a fé de Cristo, ela é um dom que Deus entrega, concede, reparte. Romanos 12:3, né?
Não pense de si mesmo além do que convém, mas antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Ô glória! Ficamos felizes porque Deus repartiu fé com o seu povo, né? Judas versículo 3. Entregue de uma vez por todas aos santos. Então, alegria compreender, né? Fé em Jesus Cristo. Pastor, fé está ligada às Escrituras mesmo. Está ligado. 100% às Escrituras. Ela não é uma coisa sem fundamento, né? Ela tem fundamento. Tem fundamento. E o fundamento é o que está escrito. Exatamente. Essa é a confiança, né? Ali eu me agarro, né? Aqui eu tô agarrado, porque você está agarrado em quê, né? Vai dar tudo certo, porque o Senhor está com a gente. Tem promessas, né? Tá fundamento. Por isso que tudo vai cooperar, né? A salvação está garantida, né? Glória. Você chega para pessoa e pergunta, eu tenho fé demais, pastor. Mas pensa numa fé, você fala um pouquinho da sua fé, ela vem de onde, né? Ela está baseada em quê? Vem de onde? Lá do trabalho. Está baseada em quê? Não, pastor. Da força do homem, né? Ou então, não, pastor, está baseada aqui, ó, a quantidade de riqueza que eu tenho. Eita! Se não ouvir, não der fé, não. Não é isso. Se não ouvir, a fé vem pelo ouvir. Gente, então ouvir e ouvir. A fé, ela tem fundamento. O fundamento da fé é as Escrituras, né? É a palavra. Tudo que você sabe, entende e compreende de Deus é por meio das Escrituras. Então ela precisa estar baseada nas Escrituras Sagradas. Tem mais 4 minutos. Ô, glória! Show! Que bênção! Nosso cooperador aqui está dizendo que a gente ainda tem 4 minutos. Louvado seja Deus. Pensei que fosse 40. Meu irmão e minha irmã da Rádio Melodia, nós queremos concluir fazendo aqui uma reflexão final, não é, sobre a nossa mensagem de hoje. Estávamos conversando aqui em off com o pastor Edmilson e os irmãos do Face sobre o fundamento da fé, né? A pergunta é, a sua fé está fundamentada em quê? Né? Por que você tem fé? Por que você é da fé? E nós lembrávamos que a fé, o fundamento da fé, ou seja, ela precisa estar fundamentada, baseada nas Escrituras Sagradas. Eu me lembro do Paulo em Coríntios, quando ele fala que a fé, se limitando apenas a esta vida, você é o homem mais infeliz da terra. Ele falou o capítulo inteiro, 58 versículos, da ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda, fé precisa saber o que a Bíblia diz. Essa é a fé. Se a sua fé não sabe o que a Bíblia diz, essa fé precisa ser alinhada, precisa ser desenvolvida, ajustada. Fé precisa estar alinhada com o que a Bíblia diz. Aí Paulo se esforça para comprovar que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele disse, olha, ele apareceu durante 40 dias, vivo, ressurreto, e apareceu aos discípulos, às mulheres, a Cefas, a Paulo e a mais de 500 pessoas, as quais 300 ainda vivem. Paulo está dizendo assim, eu tenho testemunha que Jesus vive. Na glória a Deus. Tem 300 aproximadamente, que das 500 que viram, 40 dias andando ressuscitado. E estou dizendo para você um exemplo do que é fé. Fé é acreditar no que a Bíblia diz, como o pastor Edmilson citou. Fé precisa ser, Senhor, sua vontade. Tá? Então a nossa aplicação final para você hoje de manhã é que a sua fé precisa estar alinhada com as Escrituras. Se então precisa estar alinhado com as Escrituras, você e eu precisamos conhecê-la, ouvir, dar credibilidade, valorizar, amar, se apegar à santa palavra de Deus. Em nome de Jesus. Pastor Edmilson, suas considerações finais, né? Nosso tempo encerrou. Amém. Deixa eu só ler mais um versículo. Hebreus 11, 39. Ele continua dando um exemplo das pessoas que ele falou na lista dos heróis da fé. Ora,
todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, mas todos deram um bom testemunho. Aleluia. Confiaram até o fim. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pedimos em favor dos nossos ouvintes que essa palavra, Senhor, tenha sido de instrução, de exortação, de correção, de educação na justiça. Glória a Deus. Oramos pela vida, Senhor, da Andréia Cardoso, sua família, ela pede oração, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Nazaré, Josilma, os irmãos amados que participam, Cristiane, Vera Lúcia, todos os nossos ouvintes da rádio, Amém. aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, que o Senhor esteja Glória a Deus. de uma forma poderosa instruindo e ensinando, Senhor, Amém. avançando, instruindo o seu povo para a glória de Deus. Glória a Deus. Nós te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade de ministrar a tua palavra, que é poderosa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Um Aleluia. excelente dia e uma excelente semana a todos os ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eita, Jeová.